Gente, boa tarde, vamos começar? Tudo bem com vocês? Então é o seguinte, nas semanas anteriores a gente começou a ver cinemática, né? Então nós vimos movimento uniforme e movimento uniformemente variado. E eu vou colocar aqui na lousa rapidinho as coisas mais importantes do que a gente viu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vetores e sobre movimento circular, tá? O que é hoje, gente? 12? Então, nas aulas passadas, a gente tinha essas duas definições de velocidade média e de aceleração média, são bem importantes. E nós tínhamos para o movimento retilíneo uniforme, né, velocidade constante, e a equação do sorvete. Para o movimento retilíneo uniformemente variado, você tem aceleração constante. E você tinha as três equações, né? A do vovô ateu, a equação do sorvetão e a equação de Torricelli. Então essas equações aqui são bem importantes, tá? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. Vai vir uma chuva mesmo. Eu nunca lembro de trazer guarda-chuva. E aí outra coisa que eu vou colocar aqui no cantinho, para poder caber, é a respeito do gráfico de velocidade por tempo, aonde a gente pode ter uma curva qualquer, mas vamos colocar aqui no caso para aceleração constante. Esse gráfico vai ser sempre formado por uma reta. E aí o que a gente tem é que a área desse gráfico, abaixo da linha, claro, a área é equivalente ao espaço percorrido, né? A variação de posição, ao deslocamento escalar. Tá? Então foi isso que a gente viu nas aulas passadas sobre cinemática. Né? Então hoje vamos começar falando sobre vetores. Então, tema 1 da nossa aula, vetores. Tá? O que acontece? Um vetor, uma grandeza física. Deixa eu colocar. que tem intensidade
direção e sentido, tá? A intensidade basicamente seria o valor numérico. A direção, gente, a gente vai ter muitos casos em que a gente vai falar de direção horizontal ou vertical. Então, você tem essas duas direções possíveis, horizontal ou vertical. E no caso do sentido, se a gente tiver um vetor na direção horizontal, ele pode estar para o sentido da esquerda ou direita. Se o vetor estiver no sentido, na direção vertical, o sentido pode ser para cima ou para baixo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o caso mais típico de uso de vetor é para forças. A gente representa com flechas, né? Então eu tenho aqui uma força de 30 newtons, tá? Então nesse exemplo que eu coloco aqui, gente, o que a gente pode falar sobre esse vetor de força? A gente pode falar que a intensidade do vetor é 30 newtons. A direção se refere à linha. Aonde está localizada a linha? Está na orientação horizontal. Cuidado com essa palavra direção em física, tá? Eu sei que isso é uma chatice, mas em física a palavra direção tem um significado diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente fala assim, qual é a direção? A direção é para lá, é para a minha esquerda. Em física, isso é o sentido. E a direção, se é horizontal ou vertical. E se estiver inclinado? Já falo daqui a pouco. Mas por enquanto vamos pensar assim, ó. Isso aqui está na direção horizontal e o sentido é para a direita. Se a força estivesse apontando exatamente para o lado oposto, seria a mesma direção, horizontal, só que sentido para a esquerda. Tudo bem, gente? Pegaram essa diferença entre direção e sentido? Se for vertical, pode ser no sentido para cima ou pode ser no sentido para baixo. Tudo bem? E se for inclinado, aí a direção pode ser descrita através de um ângulo. Né? Deixa eu então escrever aqui, né, nesse caso. A direção é horizontal e o sentido é para a direita. Se eu tivesse um vetor que fosse desse jeito, aí a gente poderia falar o seguinte: a direção aqui é de 30 graus em relação à horizontal. Oi? O que é um vetor? Então, um vetor é essa representação que a gente está usando por flechas para representar alguma grandeza física que você não consegue descrever só com um número, você precisa falar para onde que aponta. Eu já explico com mais detalhes.
E o sentido aqui pode ser, entre aspas, para cima. A gente sabe que ele não está exatamente para cima, mas o sentido pode ser ou para lá ou para cá. Então, ele está mais para cima do que para baixo. Vou colocar para cima entre aspas, tá? Mas deixa eu então explicar melhor o que é essa ideia do vetor. Se eu estiver falando, por exemplo, de um caso em que uma pessoa está dirigindo uma motocicleta aqui dentro dessa sala de aula, com velocidade de 80 km por hora. Se eu falar só isso para vocês sabem o que vai acontecer com essa pessoa? Tipo, ela está dentro dessa sala de aula a 80 km por hora. O que vai acontecer com ela? Como é que é? Vai bater, mas vai bater aonde? Mas e se ela não tiver com a moto orientada para a parede? O ponto aqui é vocês perceberem que se eu falar só da velocidade sem eu dizer para onde que está apontando, a gente não tem a informação completa. Vocês percebem? Se eu falo que essa pessoa está com a motocicleta a 80 km por hora, aqui, nessa orientação, vai sair matando todo mundo que está aqui. Se falar que está nessa orientação, aí todo mundo que está aqui vai se dar mal. Se ela está nessa orientação, só ela vai se dar mal. A não ser que, né, tipo, saia um pedaço da moto assim, tipo, voando e bate na cabeça de vocês. Mas o ponto é, vocês percebem a diferença em que faz eu informar a direção e o sentido? Qual é a conclusão? Velocidade é uma grandeza física vetorial. Tudo bem, gente? Ficou claro essa diferença? Sempre que vocês tiverem uma grandeza física que tem para onde apontar, é uma grandeza vetorial. E como é que a gente chama as outras grandezas que não são vetoriais? São as grandezas escalares, tá? Exemplos de grandezas escalares. Vocês conseguem pensar em alguma coisa física que não tem uma direção, um sentido, não tem para onde apontar? Temperatura. Muito bom. Temperatura. Temperatura é para alguma direção? Não, a gente fala a temperatura de um sistema. Por exemplo, temperatura dessa sala. Temperatura do chão. Não está apontando para nada. Alguma outra grandeza física? Escalar? Energia. Energia a gente fala também, energia de um sistema. Energia contida num objeto que está num campo gravitacional. Não tem uma direção, um sentido. Que mais? Grandezas vetoriais, então, que tem essas três características. Que exemplo vocês podem me dar de grandezas vetoriais? Eu falei para vocês da velocidade, na lousa tem a força. O que mais, gente? A coisa interessante é que a gente já estava falando de várias grandezas vetoriais, mas a gente estava sempre deixando implícito qual que era a direção e o sentido. Porque deslocamento, será que é vetorial? Se eu falar para vocês que dessa posição que eu estou, desse local, eu vou dar 5 passos, vocês vão saber exatamente onde que eu vou terminar? Eu tenho que informar o quê? Para onde que eu vou andar esses 5 passos? Então, deslocamento é uma grandeza vetorial. O ΔS... a gente tem direção e sentido. Mas por que a gente não estava falando disso nos nossos problemas? Porque sempre estava implícito, que era numa linha, tipo numa estrada. E aí, o que a gente fazia era designar sinais, positivo ou negativo, dependendo da orientação, né? Então, deslocamento, velocidade, aceleração, todas essas grandezas são vetoriais. Força, né? Quantidade de movimento, que é uma outra grandeza física que tem a ver com a velocidade de um corpo e com a massa de um corpo. Todas essas são grandezas vetoriais, tá? E o que elas têm de diferente? O que acontece é que, no caso de grandezas vetoriais, você não vai fazer uma somatória do jeito que a gente está acostumado, simples. Você vai ter que tomar um pouco de cuidado. No caso de grandezas vetoriais, você pode ter um vetor que mede 2, aí você junta com outro vetor que mede 2, aí você pensa, 2 mais 2 é 4.
Nem sempre. Dependendo da maneira como você junta esses dois vetores, um de 2 e outro de 2 pode dar 0. Que é quando a gente fala que vai cancelar os vetores. Tudo bem? Vamos entender como é que é essa coisa de somar os vetores. Só um toque aqui para vocês. Essas definições são bem importantes, tá? Essa aqui a gente usa pouco, viu? Falar que a direção está a tantos graus em relação a uma linha, isso não é muito comum não, tá? Geralmente assim, o que você tem é o desenho e pronto, você não precisa ficar escrevendo, beleza? Agora isso aqui é importante vocês saberem, tá? Então cuidado para não achar, tipo assim, sentido vertical. Não, sentido não é vertical. Sentido é se é para a esquerda ou para a direita, se for direção horizontal, para cima ou para baixo, se for direção vertical. Soma de vetores. Vamos ver alguns casos. Então, caso 1, que vai ser bem simples, é o que a gente está acostumado. A gente tem um bloquinho que está sendo empurrado por duas forças. Deixa eu fazer um desenho maior. Ele está sendo empurrado por uma força F1 de 10 newtons. Esse Nzão aqui que eu escrevo é a unidade de força, tá? Newton. A aula hoje não é exatamente sobre força, mas é só para vocês saberem que existe essa unidade. E tem uma outra força sendo aplicada no mesmo objeto, aqui embaixo, que eu vou escrever que é de 5 newtons. É um bloquinho que vai ser deslocado. Aliás, vamos colocar 5 não, vou colocar 8. 8 newtons. Então o que acontece? Nesse caso, você vai ter uma força resultante de 18 newtons. Então o que aconteceu aqui? As duas forças que eu estava mencionando, elas estavam no mesmo sentido. As duas forças estavam apontando para a direita, sentido para a direita, direção horizontal, sentido para a direita. Se tiver no mesmo sentido, é só você pensar o seguinte: você está tentando empurrar um armário muito pesado, você está fazendo uma força ali. Se vem seu amigo e faz uma outra força para empurrar junto, essas duas forças vão ser somadas. Faz sentido isso para vocês? Então, nesse caso, se for mesmo sentido, a força resultante é simplesmente a soma das duas. F1 mais F2. Tá? O segundo caso, a gente vai ter as forças em sentidos opostos. Então, caso 1 escrever aqui, mesmo sentido. Mesmo sentido, você vai simplesmente somar as forças. No caso 2, vamos entender o que acontece quando for sentidos opostos. Então, de novo, eu tenho aqui um blocão, ele vai ter duas forças agindo sobre ele. Uma força F1 de 10 newtons, e aqui eu vou colocar pro outro lado, vamos colocar aqui, uma força F2 de 8 newtons. Tudo bem? Pensa como se fosse alguém empurrando para a direita e ao mesmo tempo tivesse outra pessoa puxando com uma corda para a esquerda. Imaginaram isso? Conseguem olhar para esse desenho e imaginar a situação que esse desenho representa? Então o que acontece aqui? Aqui é como se fosse uma disputa entre duas forças. Você tem alguém empurrando com 10 para a direita e outra alguém puxando com 8 para a esquerda.
Então, você tem duas forças aí concorrendo. Nesse caso, vocês acham que alguma dessas forças vai, entre aspas, vai ganhar da outra? Você tem uma força maior que a outra. Então, uma das forças vai ganhar. A maior. Como é que vai ser a força resultante? Nesse caso, a gente vai ter uma força resultante, que eu vou colocar aqui, ó, para a direita. Vou colocar aqui, vai ser até mais fácil de desenhar. Eu vou colocar uma força resultante de 2 newtons. Como é que eu cheguei nesse 2, gente? Eu simplesmente fiz a força resultante, a maior, menos a menor. Tá? Vejam que nos meus desenhos eu não estou sendo muito rigoroso, porém eu estou fazendo as flechas com tamanhos diferentes. O tamanho da flecha está relacionado à intensidade do vetor. Ou seja, quanto maior o tamanho da flecha, maior o valor numérico. Tudo bem? Então por isso que eu fiz a força resultante aqui uma flechinha pequena, e aqui eu fiz uma força resultante uma flechona grande. Ok, gente? Vamos ver o caso 3. Agora um pouquinho mais complicado. Caso 3 é quando as direções forem perpendiculares. O que significa perpendicular, gente? Vocês lembram o que significa perpendicular? Forma 90 graus. Então, por exemplo, essa mesa aqui, né? Esse formato, onde você tem essa aresta e essa aresta, formam 90 graus. Tudo que você tiver um canto em ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Tudo que tiver esse canto tem 90 graus, ok? Essa lousa aqui, por exemplo, você tem essa aresta da lousa e essa aresta estão formando 90 graus. O esquadro ali do lado, mesma coisa. Vamos pegar aqui, eu tenho uma bolinha que está no espaço e sobre ela vão agir duas forças. Uma força para cima, deixa eu fazer com branco, deixar a laranja só para fazer a força resultante. Uma força para cima, vou escrever que aqui é uma força F1 de 3 newtons. E eu vou colocar uma força para a direita, 4 newtons. Ok? Gente, vamos lá, vamos lembrar da gente jogando videogame. Quando você está usando o controle, você aperta para cima e para direita ao mesmo tempo, o que acontece com o personagem? Ele vai para cima ou vai para direita? Ele vai na diagonal, vocês concordam? Ele vai ao mesmo tempo para cima e para direita. Aqui é a mesma coisa, você está juntando duas forças, uma para cima e uma para direita. Para onde vai ser a força resultante? Aí o que você faz é desenha um retângulozinho. Como é que eu desenho um retângulozinho? Eu vou fazer linhas tracejadas que sejam essa linha paralela a essa linha paralela a essa, e do mesmo tamanho, tudo bem? Formei um retângulo, beleza? Eu faço isso para saber até onde vai a minha flecha do vetor resultante. Então aqui eu tenho a minha força resultante. Isso aqui eu estou mostrando como é que eu faço geometricamente, ok? Força resultante aqui, FR, eu vou sempre escrevendo FR, tá, gente? Para força resultante. E eu ainda não falei quanto que é o número dela, eu só mostrei geometricamente, como é que eu desenho, tá? Então vocês já sabem, se você tiver, né, tipo assim, ó, para baixo e para a esquerda. Como é que eu faço, então? Fácil. Faz aqui o retângulozinho e a força é para cá, beleza? Se você tiver
para cima e para a esquerda. Vamos colocar pequenininho agora para a esquerda. Como é que é nesse caso o vetor resultante desses dois vetores? Faço o retângulozinho, né? Uma linha paralela. Linha paralela aqui tá uma bosta, hein? Duas linhas paralelas, só para eu saber exatamente aonde vai a minha flecha do vetor resultante. Ok, gente? Pegaram? Tá, isso, eu mostrei como é que faz o desenho. Mas e o número? Eu tenho uma força 3 para lá, 4 para cá. E agora? Vamos só pensar o seguinte, se essas duas forças fossem no mesmo sentido, 3 e 4 para o mesmo sentido, quanto daria a força resultante? 7, né? Se fosse para o mesmo sentido, 7. Se fosse 3 e 4 em sentidos opostos, quanto daria a força resultante? 1. Então a gente tem num extremo 7 newtons, em outro extremo 1 newton. Quanto será que vai dar agora? Será que é um número que está próximo de 7, de 1? A gente vai ver que é um valor intermediário entre os dois. Porque não é nem o caso em que as duas forças estão no mesmo sentido, se somando totalmente, e nem subtraindo em sentidos opostos. Como a gente faz? A gente refaz o desenho. Então eu fiz aqui uma flechinha torta, só para vocês verem como é que vai ser o meu desenho refeito. Meu desenho refeito vai ter a força resultante na diagonal, como eu desenhei. Então aqui, a minha força resultante FR. Vai ter a força, uma das forças eu desenho do mesmo jeito. Então essa aqui é a minha F2, que vale 4. E a outra força, o que eu vou fazer vai ser transladar. O que significa transladar? Significa você pegar um objeto e mexer ele no espaço sem deixar ele numa direção diferente. Você só desloca ele, mas você não vai mexer na direção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa flecha e vou transladar para cá, de forma que eu vou fazer um desenho de um triângulo. Então o que eu fiz? Peguei a flecha que estava ali e desenhei para cá. Deixa eu só fazer um pouquinho melhor esse desenho. Então aqui eu tenho a minha força resultante. A minha flecha de 4 newtons, eu desenhei ela aqui embaixo. E a minha flecha de 3 newtons, agora que eu fiz a maior embaixo. Tudo bem, vai. Vou só mudar aqui, vai, gente? Só para não ficar o desenho zoado. O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu mudei aqui os números, mas foi só para inverter. O resultado final vai ser o mesmo, tá, gente? Se vocês não quiserem mudar aí no caderno e ficar com preguiça de apagar, tudo bem, vai dar o mesmo resultado. Gente, então as minhas duas forças que estavam assim, eu desenhei elas desse jeito. Não vai mudar o resultado, claro, porque os dois vetores continuam na mesma direção e sentido. Eu não mudei a direção e o sentido deles, não mudei o quanto eles valem, então continua tudo igual. Tá, só que para que eu fiz isso então? Eu fiz isso para que vocês vissem que agora eu tenho um triângulo retângulo, onde um dos catetos vale 3, o outro vale 4, isso tudo em newtons. E o outro é a nossa incógnita que a gente queria saber, quanto vale a força resultante. Gente, triângulo retângulo, eu tenho esses dois catetos, isso aqui é o que mesmo? A hipotenusa. O que eu tenho que fazer? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, exatamente. Então vamos fazer o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso, eu vou ter a força resultante
ao quadrado é igual ao valor da força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Força resultante ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Talvez vocês já tenham reconhecido que é o triângulo 3, 4, 5, né? 9 mais 16, que é 25. A força resultante vai ser a raiz quadrada de 25. A força resultante vai ser 5 newtons. Então veja que não é nem o valor que seria se a gente somasse direto, 7, nem se a gente subtraísse, seria 1. Ok? Deu um valor intermediário aqui, 5 newtons. Outra coisa, gente, vejam que eu não considerei o valor negativo. Por que eu não considerei o valor negativo? Porque todas as vezes que eu estou escrevendo a força resultante, eu estou escrevendo a intensidade da força, tá? Então, todas essas vezes aqui, eu estou escrevendo a intensidade da força, tá? Nesses 3 casos, é a intensidade somente. Então, se eu estou falando da intensidade, eu não preciso colocar o sinal negativo, ok? Tem um outro caso, gente, que é mais complicado, que você usa a lei dos cossenos. Mas eu vou pular esse caso e aí eu queria acompanhar com vocês um exercício resolvido que tem na apostila, porque vai ficar muito ruim de eu ter que desenhar aqui na lousa. Eu queria acompanhar com vocês um exercício resolvido na apostila, só para vocês verem que outro tipo de caso pode aparecer para a gente. Então, vocês vão abrir a apostila na página 76 e vão ver o exercício resolvido de número 26, tá? Então, exercício de número 26 da página 76. Então, olha só, a gente tem os vetores A, B e C A, B, C, D foram dados aqui nesse papel quadriculado, né? E esse papel quadriculado, ele serve para que você tenha uma medida do vetor, tá? E aí, você tem que efetuar as operações, né? Quando você considerar, por exemplo, A mais B, o que vai acontecer? Olha só como é que fica na resolução o desenho. Você colocou a flecha a flecha B para baixo, você colocou um junto com o outro, você vai fazer o vetor resultante A mais B na diagonal. Tá? O C mais D, vocês acharam aí, gente? Conseguiram encontrar? O C mais D, vejam que o C está diagonal para cima e para direita, e o D está diagonal para cima e para esquerda. O que você faz quando você tiver que juntar o C com o D? Você desenha o C, desenha o D exatamente na sequência. Quando você for colocar os vetores assim geometricamente, você vai sempre assim, desenha o primeiro e o segundo você desenha exatamente onde o primeiro terminou. Aí você começa a desenhar o segundo, né? Então, vejam que o C está sendo desenhado na resolução, o D ele vai ser colocado exatamente onde terminou o C, e o vetor resultante, C mais D, ele vai desde o primeiro até o segundo, até o final do segundo, tá? Então ele fica para cima. Vejam agora, para ficar... Vamos ver o exercício 35, que está na página 77. Esse eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro como é que funciona a coisa do papel quadriculado.
Então, página 77, exercício 35. Então, nessa questão 35, na figura estão desenhados os vetores x e y. Aí você vê que o x está na diagonal ali, né? Dá para você pensar que o vetor x é como se fosse um vetor resultante de dois vetores, que um era para a direita e outro para cima. Vejam se vocês acompanham pelo desenho da questão 35. Vejam se vocês concordam comigo. O vetor x, ele mede, olhando pelo número de quadradinhos. Cada quadradinho tem um lado valendo 1 centímetro. Então, o vetor x, ele é resultante de 3 centímetros para a direita e 5 centímetros para cima. Conseguiram achar isso no desenho? Né? O vetor x está assim. Esse é o vetor x. Aliás, quando vocês verem qualquer grandeza com a flechinha em cima, significa que é uma grandeza vetorial. E aqui, nos quadriculados, aqui mede 3 centímetros e aqui mede 5 centímetros. Esse é o vetor x. O vetor y, ele está assim. E aí, mesma coisa. Ele mede aqui 2 centímetros na vertical e 1 centímetro na horizontal. Tudo bem, gente? Vocês conseguem ver essas medidas aí pelo quadriculado? Tá. Qual é o módulo do vetor igual a x mais y? Né? Quanto vale x mais y? E aí está perguntando o módulo. O módulo a gente simboliza com essas duas barrinhas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenhar o vetor x mais y e ver qual que é o número, qual que é a intensidade dele. Então no nosso desenho ele já está meio que no jeito para a gente. Você tem o vetor x aqui e o vetor y desenhado exatamente aonde termina o x, você começa o y. Quando você tiver que somar vetores geometricamente, você faz isso. Aonde terminou o primeiro, você começa a desenhar o segundo. E o vetor resultante, ele vai ser desde o início do primeiro até o final do segundo. Tá? Então esse vai ser o vetor resultante. Ah, mas professor, e aquele negócio lá do retângulozinho? Você poderia ter feito isso, não tem problema. É que aqui está mais fácil. Se você tem os dois vetores desenhados já desse jeito, fica mais fácil você seguir a linha aqui. Mas você poderia fazer isso aqui, Você poderia fazer aqui uma linha paralela, e aí Espera aí, só um instantinho. Se você tivesse assim, se você tivesse o vetor x aqui e o y aqui, aí sim você faria do jeito que eu falei antes. Desenhei uma linha paralela aqui, outra aqui, só para saber aonde vai o vetor resultante. Né? Esse aqui é o resultado x mais y. Então, mesma coisa aqui. Vejam que as flechas ficaram bem semelhantes, porque são métodos diferentes para chegar no mesmo resultado. Ok? Tá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí com lápis e fazer aí uma linhazinha aonde está o quadriculado, desde o início do x até o final do y, igual eu fiz aqui.
Façam essa linha e aí vocês vão ver o seguinte. Vai formar, né, o vetor resultante x mais y que vocês desenharam. O que vai acontecer? Ele vai ter um certo número de quadriculados aqui embaixo e um número de quadriculados aqui em cima. Tá? Então aqui embaixo, o vetor resultante x mais y, o que vai acontecer? Ele vai medir 4 centímetros. Encontraram aí 4 centímetros, gente? Seu desenho tá assim, né? Tá o x e o y, não tá? Você vai fazer só o que tá faltando aqui, que é o vetor resultante de você juntar esses dois. Então começa desde onde começou o x e termina aonde terminou o y, tá? E aí, depois que você fez o desenho, você pode ver quantos centímetros tem o que a gente chama de projeção horizontal e o que chama de projeção vertical. Na horizontal são 4 centímetros, na vertical são 3 centímetros. Só você contar 4 quadradinhos aqui, 3 quadradinhos em cima. Beleza, gente? Tá, terminou o exercício? Não, eu quero saber quanto que é a intensidade, o valor numérico do x mais y. Só que o x mais y é a resultante desses dois. Então, 3 aqui, 4 aqui, é um triângulo retângulo, né? Ou seja, é o mesmo caso desse aqui. É o mesmo caso. Não vou repetir aqui toda a resolução, né? O x mais y em módulo vale 5 centímetros, aliás. Professor, o que quer dizer módulo? O módulo significa o tamanho, tá? Então, módulo significa o tamanho ou intensidade, é o valor numérico. Quando você fala um módulo, você está desconsiderando o valor negativo, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um módulo de menos 5, é 5. Ah, mas o que tem a ver essa propriedade matemática com essa definição aqui? É porque quando você tem uma reta matemática, vou colocar aqui. Quando você tem a chamada reta real, né? Tipo, você coloca um ponto zero qualquer, aí aqui tipo 1, 2, 3, aí aqui fica menos 1, menos 2, assim por diante. Quando a gente fala que o módulo de menos 2 é 2, a gente está falando qual que é o tamanho dessa distância. Lembra que eu falei que módulo é tamanho? Então essa distância aqui, quanto que tem de distância daqui até aqui? 2. Então módulo de menos 2 é 2, ok? E módulo de um número positivo é ele mesmo. Módulo de 5 é 5, módulo de 2 é 2. Tá? Isso que significa o módulo, significa o tamanho do teu objeto. Professor, mas a distância entre menos 2 e 2 seria 4? Não, mas aqui você deveria ter falado, é a distância do número que você está considerando até o zero. Tá? O módulo é sempre a distância até o zero. Isso aqui é interpretação matemática, isso aqui é como a gente usa em física. Tá? Mas é bom você saber as duas coisas. Bom, então, gente, essa parte de vetores, a gente vai revisitar ela quando a gente estiver falando sobre forças. Mas é importante que vocês entendam como é que funcionam vetores para a gente ter que começar a falar sobre movimento circular, ok? Eu vou colocar aqui. Essa aí era de alternativa, essa questão? Então, letra C. Professor, não era B, não?
entendi que era C. É a D que dá 5 A centímetros? B. B de bola? E aí o que a gente vai falar aqui hoje, está na apostila, na página 78. Vamos falar um pouquinho sobre movimento circular, né? No livro de você está escrito como cinemática angular. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre movimentos circulares. Qual página, professor? É na página 78. Então, o que acontece? Para a gente entender aqui movimento circular, vamos pensar aqui como se fosse um disco que está girando. Vamos colocar aqui que é um disco que está girando nesse sentido. Tá? Esse aqui vai ser o sentido de rotação. E aqui, só para vocês entenderem, a gente vai tomar como parâmetro uma manchinha na borda do disco. Vou fazer aqui essa manchinha aqui em laranja. Então, se esse disco estiver girando nesse sentido de rotação, essa manchinha ela vai se movimentar sempre nessa borda, formando aqui o desenho de uma circunferência. Tá? Essa circunferência ela vai ter um raio. Então, tem aqui uma medida de raio. E depois de um tempo, vamos considerar aqui que depois de um tempo, você tem a manchinha, ela andou até aqui. Então o que aconteceu é que essa manchinha, ela percorreu um espaço, que é esse pedaço da circunferência, mas também você pode descrever um ângulo que foi percorrido. Então existe uma variação aqui do ângulo, tá? Então a gente vai ter aqui essa variação do ângulo, essa parte aqui que andou, o que andou é o ΔS. Só que o ângulo que foi modificado, a gente coloca como ΔΦ. Essa letra aqui, né? Letra Φ. Tá? Isso aqui é o chamado deslocamento angular. Como é que funciona esse deslocamento angular? Esse deslocamento angular é o valor do ΔS dividido pelo raio, e isso aqui, a unidade de medida aqui é em radianos. Tá? O que significa esse radianos? A gente escreve como rad. O número de radianos, ele vai te dar uma noção de quanto do ângulo você deslocou, ok? Então, o que a gente tem? A gente tem que Peraí, deixa eu só colocar de uma outra forma aqui.
quando você der uma volta completa, Professor, o que está escrito depois de radianos? está entre parênteses rad, é a abreviação do radiano. Tá? Uma volta completa, ela corresponde a 360 graus. Que corresponde a 2 pi radianos. A gente sempre escreve desse jeito, só que esse aqui tem um valor numérico, tá? Isso aqui significa aproximadamente 6,28, tá? Como é que a gente interpreta esse 6,28? Se você tiver aqui uma circunferência que tenha 1 metro de raio, quanto que o meu objeto andou quando ele deu uma volta toda? Bom, aí a gente teria que saber qual que é a relação entre o tamanho do raio e a medida da circunferência, o comprimento da circunferência. E existe uma formulinha para isso, né? O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, para uma volta completa, você andou, se você tivesse um raio de 1 metro, você andou 6,28. De onde saiu esse 6,28? 2 vezes π. O π é aproximadamente 3,14. Tudo bem? Se você tiver meia volta, você tem apenas 180 graus de ângulo. E isso corresponde a π radianos, ou seja, aproximadamente 3,14. Tá? Para você ter 1 radiano, você teria que ter aproximadamente 57 graus. É mais ou menos isso que você tem 1 radiano. Tá? Não é uma medida exata, você teria que fazer 180 dividido por 3,14 para ter o número de graus aqui, mas é aproximadamente 57 graus. Tá? Então o que acontece na verdade é assim, o que vocês precisam lembrar é dessas correspondências. Quando você tem qualquer objeto formando aí o desenho de uma circunferência, se ele deu uma volta inteira, ele andou 360 graus, e isso corresponde a 2 π radianos. É como se fosse um outro sistema de escrever os ângulos. Se ele deu meia volta, ele andou π radianos, ok? Essas duas informações são as mais importantes aqui para vocês lembrarem. Isso aí nunca muda? Não, é sempre assim. Tá? Por que isso nunca muda? Porque isso aqui vai te falar de qual ângulo que você andou. E não importa se o círculo que você está desenhando ele é pequeno ou grande. Para um certo ângulo, aliás, se você deslocou um certo ângulo, independente do tamanho, o ângulo vai ser sempre o mesmo. Né? Eu poderia ter desenhado esse círculo aqui assim, ó, pequenininho. Mas se eu desloquei esse ângulo, né, é o mesmo ângulo para os dois casos. O que muda é o ΔS. O ΔS depende do tamanho do raio. Tá? O ΔS ele depende do tamanho do raio, porque a gente pode escrever o seguinte. A gente pode escrever, colocando o raio para cá, multiplicando, a gente pode escrever que o ΔS, ou seja, o espaço percorrido, é o raio vezes o deslocamento angular. Tá? Então, quanto maior o raio, maior o espaço percorrido. Se você estiver fazendo aqui o desenho de um círculo, onde o seu raio é pequeno, você vai dar pouco. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer aqui um círculo bem pequenininho. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Se eu estou fazendo esse círculo pequeno, para um certo ângulo, eu andei pouco. Agora, se eu vou fazer um círculo grandão, se eu vou fazer isso aqui, para o mesmo ângulo, eu vou ter andado mais. Quanto maior o raio, maior o deslocamento.
O ângulo depende do quanto você deslocou mesmo de ângulo, tá? Então, o deslocamento angular então Assim, você pode ter diferentes valores de deslocamento angular, mas assim, o deslocamento angular é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui com essa régua. Alguém tem alguma outra régua? Alguém tem uma régua aí? Rapidinho, tá? Ah, esqueceu, tudo bem. Acho que serve. Eu vou usar com uma caneta. Vamos lá. Então, o que acontece? O ângulo, o deslocamento angular, vou mostrar assim para vocês. Ele se refere ao quanto você deslocou em relação a algum ponto de referência. Vamos adotar o ponto de referência, que seria uma linha horizontal. Então, se você fez isso aqui, você deslocou um certo ângulo aqui. Vamos supor que seja 30 graus. Tá? A ponta da caneta, ela andou essa distância daqui até aqui. Ela andou esse arco. Tá? Agora, essa partezinha aqui da caneta do meio, onde está acabando a tinta, andou um pouco menos. O ângulo é o mesmo, só que o ΔS mudou por conta do tamanho do raio. Se você tiver um raio maior, se você fizer o mesmo ângulo de 30 graus, você vai ter andado mais. Que é o caso de quando você faz isso aqui, né? Você tem aqui, né? Tipo, andou 30 graus, né? Então você andou aqui a ponta daqui até aqui, andou bastante. Então quanto maior o raio, maior o ΔS. Isso está falando para mesmos valores de ângulos. Ah, mas o valor do ângulo pode mudar? Pode mudar se você deslocar. Por exemplo, eu vou fazer 90 graus, aqui ó, 90 graus. Quanto que é o deslocamento angular? 90 graus corresponde a metade disso aqui. Então é π sobre 2 radianos. 180 graus, como é que vai ter que ser? Eu vou ter que fazer uma meia volta aqui. 180 graus. Π radianos é o deslocamento angular. Se eu der uma volta completa, então se eu fizer isso aqui, ó, eu vou fazer isso, aí depois eu vou fazer isso até se encontrar de novo, eu vou ter andado 360 graus de deslocamento angular. Isso corresponde a 2π radianos. Tudo bem, gente? De quem que era mesmo? Ricardo. Bom, então o deslocamento angular é isso, a relação com o deslocamento escalar. E aí a gente vai ter, baseado na grandeza do deslocamento angular, a gente vai ter as outras grandezas. Então a gente tem, por exemplo, a velocidade angular. A velocidade angular, a gente simboliza com essa letra aqui, que é o ômega no alfabeto grego, tá? O ômega parece um W, só que é o W mais gordinho, né? Parece uma bundinha aqui, né? Então o ômega é esse W aí, formato de bundinha. A velocidade angular, como é que ela é definida? A velocidade angular média, ela é definida assim como a velocidade média que a gente está acostumado. A velocidade média que a gente está acostumado é ΔS sobre ΔT. A velocidade angular vai ser ΔΦ sobre ΔT. É parecido. Ok? Veja que existe uma relação, assim como o ΔΦ é ΔS sobre R, a gente tem a velocidade angular, é a velocidade que a gente chama de velocidade escalar sobre R. Então a velocidade é ômega vezes R.
Ah, outra coisa que eu esqueci, aqui a unidade de medida é em radianos por segundo. Então ali era em radianos, aqui é em radianos por segundo. Ok? Então veja que as relações são parecidas. ΔΦ é o deslocamento escalar que a gente já conhecia, dividido pelo raio. Se você pegar o quanto você andou no círculo e dividir pelo raio, você tem o ângulo que você andou em radianos. Ok? E aí você pode fazer isso aqui, né? Você pode jogar para lá multiplicando ΔS, fica raio vezes ΔΦ. Então o que eu fiz aqui é parecido com o que eu fiz aqui, só que com a velocidade. A velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT. Essa velocidade angular é a velocidade normal sobre o raio, parecido com o que eu fiz aqui, né? Só que aqui é a velocidade no lugar do deslocamento. E aí você pode jogar para lá. Ok? Existe também a aceleração angular, mas ela é pouco usada, né? A aceleração angular... Deixa eu ver qual letra está sendo representada aí na apostila de vocês. Ela é pouco usada, mas vou colocar aqui a aceleração angular, está sendo usada a letra gama. E aí você teria a aceleração angular média, seria a variação da velocidade angular pelo tempo. E do mesmo jeito, a aceleração angular é igual à aceleração que a gente está acostumado, dividido pelo raio. A aceleração é raio vezes a aceleração angular. Isso aqui é em radianos por segundo ao quadrado. Essa parte da aceleração angular é o menos importante, tá, gente? Isso aqui que geralmente é mais importante. Professor, W é o ômega que aquele que se chama? Esse aqui é o gama, a letra gama. Do alfabeto grego. Aí a gente tem que relembrar aqui duas grandezas que eu já mencionei nas aulas de introdução que a gente fez, que é a frequência e o período. Tá? Né? Então, vamos relembrar. O que é frequência e o que é período? Frequência é o número de ciclos. Para um movimento circular, esse número de ciclos equivaleria ao número de voltas. Por que eu não escrevo então o número de voltas? Porque tem situações físicas, por exemplo, em ondas, que envolve frequência, mas não está dando uma volta, mas está completando um ciclo. Então, o número de ciclos por unidade de tempo. A gente pode ter, né, como as unidades mais comuns, o Hertz. O que significa essa unidade, Hertz? Seria o número de ciclos por segundo. Então, 20 Hz, 20 ciclos por segundo. E a gente tem, para movimentos circulares, é muito comum falar do RPM. Seria rotações por minuto. E aí, já o próprio nome está dizendo, né? É o número de ciclos por minuto. Ok? Já está até falando aqui. O período... esqueci de colocar aqui que a frequência a gente usa a letra F para simbolizar a grandeza frequência, né? O período, a gente usa o T maiúsculo.
período é exatamente o contrário da frequência. É a quantidade de tempo, para completar um ciclo. E aí, esse período pode estar em segundos, em minutos, pode estar na unidade que for do contexto do problema. Existe uma relação entre essas duas grandezas, é uma relação muito importante, tá? A relação entre essas duas grandezas, ela é bem fácil também. É essa aqui, ó. Frequência é igual a 1 dividido pelo período. Isso aqui você pode escrever também da seguinte forma. O T vai para cá multiplicando, o F vai para cá dividindo, né? Vou escrever assim passo a passo, né? Você pode ter da forma T é igual a 1 sobre F. Tá? Então você pode ter desses dois jeitos. É mais comum a gente ver assim, mas também você pode usar desse jeito. Ok? Por último, vamos considerar qual é a relação entre o ômega e a frequência e o período. Então vamos pensar aqui o que acontece, o que ocorre quando um corpo em movimento circular completa uma volta. Bom, vamos lá. Uma volta. Se você tem o objeto percorrendo uma volta no seu círculo, a gente sabe que o deslocamento angular é 2π radianos. E, além disso, o valor de tempo é igual ao período. Eu apaguei aqui na lousa, mas vejam aí pelo desenho. Se você tem um objeto dando uma volta, ele não andou 360 graus, gente? Pelo que vocês colocaram aí no caderno de vocês, 360 graus não é 2π radianos? Então eu escrevi aqui o deslocamento angular, né, o quanto que o ângulo mudou, é 2π radianos. E o valor de tempo? Bom, o valor de tempo para completar uma volta... Gente, se é uma volta completa, significa que completou um ciclo. Vocês concordam? Vocês concordam então que é a mesma definição que eu usei para o período? Então posso falar que o valor de tempo é equivalente ao período. Então, a gente vai ter a dedução de uma outra forma. O que a gente sabe? A gente sabe que a definição da velocidade angular é variação do ângulo, deslocamento angular, dividido pelo tempo. Então, a velocidade angular é ΔΦ 2π sobre tempo, período. Tá? Então, essa aqui é uma fórmula, né, de como que você deduz a velocidade angular a partir do período. A outra coisa que a gente pode fazer já que a gente sabe sobre o período é igual a frequência, então o que a gente pode fazer? A gente escreveu ali, né? O ômega, a velocidade angular, é 2π sobre o período. Eu posso escrever isso da seguinte forma. Ômega é igual a 2π vezes 1 sobre o período. Gente, isso é a mesma coisa que isso. Tudo bem? Isso aqui é multiplicação de fração, né? Multiplicação de fração, você multiplicou
2π vezes 1 ficou 2π em cima. Aqui embaixo não tinha ninguém, eu posso falar que é 1 vezes t, ficou esse t aqui do período. Beleza? Só que, o que é isso aqui? O que é 1 sobre período? 1 sobre período é a frequência. Então eu vou deduzir uma outra fórmula. Então a velocidade angular é 2π vezes frequência. Tá? Então eu tenho várias formulinhas aí que são importantes. Vou grifar aqui em laranja as fórmulas importantes. Vamos ver alguns exercícios para entender melhor como é que a gente usa essas fórmulas. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Deixa eu conseguir no celular. Só um instantinho, tá, gente? Meu celular deu uma... Acho que ele morreu aqui. Tá. Vejam que você tem todas as grandezas lineares, né, que são as que você não considera o ângulo, é igual a grandeza angular vezes o raio, né? Isso aqui tem na apostila, né? A grandeza linear é sempre a grandeza angular multiplicado pelo raio, né? Então a gente tinha o ΔS é igual ao ΔΦ vezes o raio. A velocidade é o ômega vezes o raio. E a aceleração é a aceleração angular vezes o raio. Ok? Vamos ver aqui algum exercício. Vamos ver esse 39 da FUVEST. Então, exercício 39 da FUVEST, nós temos o ponteiro dos minutos de um relógio mede 50 centímetros. Qual a velocidade angular do ponteiro? É a letra A. Calcule a velocidade linear da sua extremidade. É a letra B. Tá? Então, 39, página 80, deixa eu anotar aqui. Então vamos lá. O ponteiro do relógio mede 50 centímetros e vai descrever um círculo, né? O ponteiro dos minutos vai descrever um círculo. Quanto tempo será que vai demorar para ele descrever um círculo, gente? O ponteiro dos minutos, né? Vamos lá. Vamos supor que você está vendo o relógio quando é meio-dia. O ponteiro está aqui. Aí o que acontece depois de 1 minuto? O ponteiro vai ter se deslocado um pouquinho, certo? Aí depois de mais 1 minuto, vai ser mais um pouquinho. Né? Depois de 5 minutos ele está apontando ali, né, no 1 do relógio. Ponteiro dos minutos. Vocês percebem que o ponteiro dos minutos ele vai demorar 1 hora para retornar do 12? Tudo bem? Isso vocês têm que ter em mente, tá? Então, o ponteiro dos minutos
Vamos anotar aqui as informações, né? Esses 50 centímetros, na medida do ponteiro, seria o raio, tá? O raio é 50 centímetros, tá? Outra informação que é importante, não está sendo dado, mas isso vocês têm que meio que pensar por conta própria, é que o ponteiro dos minutos, ele dá uma volta a cada 1 hora, 60 minutos. Né? 1 hora. Ok? Se fosse o ponteiro dos segundos, aí seria durante 1 minuto ou 60 segundos. Qual a velocidade angular do ponteiro? Qual o valor do ômega? E agora? O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho o valor do raio. Deixa eu já colocar a letra B. Qual é a velocidade linear? Eu tenho o valor do raio e eu tenho essa informação. O ponteiro dos minutos dá uma volta a cada 60 minutos. Então, para fazer a letra A, o que a gente vai fazer? Vamos falar o seguinte, uma volta, a gente sabe que é um deslocamento angular de 2π. E o tempo demora 60 minutos. Então a gente pode falar que aqui, ó, a velocidade angular, a gente pode falar que é 2π sobre período. Onde o período é o tempo que demora para o ponteiro dos minutos completar um ciclo, 60 minutos. Então, como é que vai ficar? Vejam que as unidades aqui estão em radianos por minuto, né? Então, a gente poderia escrever aqui que o ômega é π sobre 30, eu dividi por 2 em cima e embaixo, radianos por minuto. É mais comum a gente ver a unidade de velocidade angular em radianos por segundo. Se você quiser que apareça por segundos, você tem que considerar que o período, 60 minutos, quanto que é isso em segundos? Tá? Quanto que é isso em segundos? Né? 1 hora, quantos segundos? 3.600. Tá? Então você poderia ter feito, né, num outro sistema de unidade. Se você quiser em radianos por segundo, a gente pode escrever, né, tipo, ó, em rádio por segundo seria 2π dividido por 3.600. O ômega seria π sobre 1.800 radianos por segundo. A letra B, calcule a velocidade linear. A velocidade é sempre, a grandeza linear é sempre a grandeza angular vezes o raio. Então, o que acontece? O raio está em centímetros. A velocidade angular pode estar em radianos por segundo ou radianos por minuto. Se a gente usar isso aqui, a velocidade vai ficar centímetros por minuto. Se a gente usar isso aqui, centímetros por segundo. Vamos usar isso aqui que é o mais comum, né? Então, vai ficar π sobre 1.800, aqui é radianos por segundo, multiplicado pelo raio, que é 50 centímetros. Vamos colocar meio metro, que aí fica metro por segundo, que é a unidade no SI. Professor, Oi? como que do 2π surgiu aquele T? Ali, ó. Aqui? Ali. Do 2π surgiu o T e 360 virou 1.800. Aqui é o π. Aqui a gente tinha 2 vezes π e aqui 3.600. O que a gente fez foi dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. 2π dividido por 2 ficou só o π. Eu cortei aquele 2. Aqui eu dividi por 2 ficou 1.800.
que vai acontecer? A velocidade vai ficar meio vezes π dividido por 1800. Aqui ficou metros por segundo. Eu ignoro o radiano quando eu estiver trabalhando com a grandeza linear. O meio, gente, é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então vai ficar π sobre 3.600 metros por segundo. Ok? Então ele tem uma velocidade bem lentinha por segundo, né? π sobre 3.600. Se fosse o ponteiro dos segundos, aí a gente teria π sobre 30 radianos por segundo, então aqui ficaria π sobre 60 metros por segundo, ok? Gente, a gente continua aqui alguns exercícios na aula que vem, já são 3h21. Por hoje tá bom. Pessoal, só um comentário aqui que não é exatamente sobre a aula em si, mas é importante que vocês vejam aí as questões que a gente foi tratando ao longo dessas aulas, tá? Das aulas passadas também, e venham para o plantão, tá? Se vocês não estiverem fazendo os exercícios em casa, não vai ter muito efeito, assim, as nossas aulas. Vocês precisam estar fazendo exercício para que vocês peguem como é que é fazer problema de física para vestibular, tá? Senão não tem muito jeito, beleza? Lembra que tem sempre plantão, né? De quinta-feira, 5 horas, tá aqui. Tá o Zé de matemática, tá eu, então vocês podem vir aqui que a gente vai estar aí, beleza?